Sabe, a gente está acostumado a pensar na história como uma coisa lenta, né? Uma evolução gradual. Mas e se não fosse sempre assim? E se uma civilização inteira, já prontinha, com escrita, leis, cidades, simplesmente aparecesse do nada? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. O incrível mistério dos Sumérios. Uma cultura que parece ter saído de lugar nenhum para mudar o mundo para sempre. Pois é, a pergunta é essa: como é que uma civilização inteira, completa, surge assim, de repente? Isso meio que vira de cabeça para baixo tudo o que a gente aprendeu sobre como as sociedades se desenvolvem. Não é uma escadinha, sabe? Foi uma explosão de conhecimento, de complexidade. E a gente precisa entender como é que isso foi possível. Ok, para a gente ter uma ideia do tamanho desse mistério, vamos fazer uma viagem no tempo. Pensa comigo, estamos em 3500 a.C. A maior parte do pessoal no planeta vivia em vilarejos bem pequenos, uma vida simples. E aí, do nada, lá na Mesopotâmia, não aparece mais uma tribo, não. O que surge é uma civilização inteira, completinha, organizada, super complexa. E aqui está o pulo do gato, o que deixa todo mundo de cabelo em pé. Quando os arqueólogos vão cavar, eles não encontram uma fase de transição. Não tem, sabe, os proto-sumérios aprendendo a escrever aos pouquinhos ou desenvolvendo a agricultura devagar. Não. É como se eles tivessem chegado prontos. De um dia para o outro, pá, eles já estavam lá, com tudo. E o que eles trouxeram foi uma coisa de outro mundo. Não foi só uma cultura nova. Eles basicamente inventaram o que a gente hoje chama de civilização. O modelo, o blueprint, veio deles. Vamos lá, olha só essa lista. Escrita, a primeira de todas, a cuneiforme. A roda, o barco à vela, o arado para a agricultura, escolas organizadas, o primeiro código de leis da história. E, claro, a cerveja, que era tão essencial que eles tinham até uma deusa para ela, a Ninkasi. É impressionante a quantidade de coisa que eles inventaram. E a influência deles está até no nosso relógio. Alguém aí já parou para pensar por que uma hora tem 60 minutos e não, sei lá, 100? Ou por que um círculo tem 360 graus? A resposta está aqui, nos Sumérios. Eles usavam um sistema matemático que não era baseado em 10, como o nosso, mas em 60. E essa invenção de milênios atrás ainda manda no nosso tempo até hoje. Loucura, né? Ok, até agora a gente viu o quão geniais eles eram, mas a história fica ainda mais esquisita, porque junto com toda essa genialidade, eles deixaram umas pistas, umas anomalias, que tornam o mistério da origem deles ainda mais profundo. Primeiro de tudo, a língua deles. O sumério é um fantasma linguístico. Não se parece com absolutamente nada, nem antigo nem moderno. Não tem primos, não tem avós. É como uma árvore genealógica com um galho só. Isso é bizarro e só nos deixa com duas possibilidades malucas. Ou eles vieram de um lugar que a gente nunca encontrou, ou eles viveram isolados por um tempo absurdo. E o mais fascinante é que eles mesmos diziam isso. Nos textos deles, eles não falavam, nós somos daqui. Eles se chamavam de o povo de cabeça negra e diziam que vieram de uma terra ancestral e distante. Só que eles nunca disseram onde era essa tal terra. E tem mais, a coisa não para por aí. Os esqueletos que a gente encontra deles têm crânios com formato diferente do pessoal que vivia ali na vizinhança. Os mitos deles falam que a realeza, os reis, desceram do céu. E a primeira cidade deles, Erido, não nasceu como um vilarejo que foi crescendo, não. Ela já surge na história com um baita templo complexo. Parece que foi projetada. Então, com tanto mistério na mesa, é óbvio que surgiram várias teorias para tentar explicar de onde, afinal, vieram os Sumérios. Vamos dar uma olhada nas principais. A primeira teoria é a mais, digamos, pé no chão, a acadêmica. A ideia é que eles eram um povo que se desenvolveu em outro lugar por séculos e depois migrou para a Mesopotâmia. Faz sentido, né? Só que tem um problemão. Cadê esse lugar? Nunca, jamais foi encontrado um único caco de cerâmica, uma única ruína dessa suposta civilização mãe. Nada. Aí vem a segunda hipótese. E se eles não vieram de outro lugar, mas de outro tempo? A ideia é que eles herdaram o conhecimento de uma civilização ainda mais antiga, que foi varrida do mapa por algum desastre, tipo o fim da Era do Gelo. Parece coisa de filme, mas aí a gente descobre lugares como Göbekli Tepe, um templo gigante, super complexo, com 12 mil anos de idade. Isso prova que existiam sociedades avançadas muito antes do que a gente pensava. E agora a gente entra na teoria mais polêmica de todas, a dos astronautas antigos. A ideia aqui é simples.
E se a gente lê o que os próprios sumérios escreveram ao pé da letra? O nome que eles davam aos seus deuses era Anunnaki. E a tradução disso é aqueles que do céu para a terra vieram. Os textos deles descrevem esses seres criando a humanidade para ser uma força de trabalho. Para alguns, isso soa como, bem, uma intervenção de fora do planeta. Então, vamos resumir. A gente tem a teoria da migração, que é lógica, mas não tem prova física nenhuma. Tem a da civilização perdida, que ganha força com novas descobertas arqueológicas. E tem a dos astronautas antigos, que se baseia em levar a sério o que os próprios sumérios escreveram. O fato é que nenhuma delas pode ser provada, mas também nenhuma pode ser totalmente descartada. Mas talvez a peça mais maluca desse quebra-cabeça todo seja o conhecimento que eles tinham de astronomia. Seus textos e selos, como o famoso chamado VA243, parecem descrever nosso sistema solar com uma precisão assustadora. Eles incluíam Urano e Netuno, planetas que são invisíveis a olho nu e que a gente só descobriu com telescópios modernos. A pergunta de $1 milhão é como eles sabiam disso. Olha, a gente pode debater a origem deles para sempre, mas uma coisa é inegável, não tem discussão. De onde quer que eles tenham vindo, o impacto que eles deixaram é gigantesco. E a gente vive com esse legado todos os dias. O nosso dia de 24 horas. A ideia de que as leis precisam ser escritas. A literatura com suas grandes sagas. Tudo isso tem raízes na Suméria. E mais, sabe a história do grande dilúvio, de Noé, ou do Jardim do Éden? Existem versões muito, mas muito mais antigas dessas histórias nos textos sumérios. Eles foram a fonte de tudo. Lá por 2000 a.C., o povo sumério desapareceu. Foi absorvido por outros impérios. Eles se foram. Mas as ideias deles? Essas não morreram. Pelo contrário, elas viraram a base, a fundação de tudo o que veio depois. O software do mundo ocidental foi escrito por eles. E a história não acabou. O mistério continua. Existem milhares e milhares de tábuas de argilas sumérias guardadas em museus, que nunca foram traduzidas. E isso nos deixa com uma última pergunta, né? Se um povo que simplesmente apareceu nos deu a base de tudo que somos hoje, que outros segredos sobre a nossa própria história, a nossa própria origem, ainda estão ali, esperando para serem lidos?